Deixa eu mostrar aqui o Paulo Figueiredo, entre outros, falando sobre intervenção militar na Jovem Pan. Claro que haverá reação. Quem que vai atirar? Quem que vai reagir? Então me diz, o que vai acontecer? Olha, haverá reação, como houve em outra oportunidade, da sociedade. Nem todo mundo quer dar golpe. Não, me diz o nome de um grupo não existe que vai reagir. Essa mentalidade. As fontes militares que o Zé Maria me diz, dizem que vão reagir. O PCC, o Movimento dos Sem Terra, as Farc. Eu falo, que reajam. As Forças Armadas existem justamente para mandar esses de um lugar daqui para um lugar pior. Se vocês vão defender a pátria e vai haver reação de vagabundo, passa o cerol, Vocês estão treinados para isso. Vocês passam a vida dizendo que vão fazer isso. A gente não sabe, evidentemente, né, não é mãe de nada, mas muito provavelmente esse pedido do Ministério Público Federal não vai prosperar. De qualquer maneira, o debate é muito importante. Até que ponto que uma emissora pode ali ter não apenas gente comentando, sei lá, né, dando a sua opinião sobre os assuntos do dia, que é uma coisa absolutamente legítima, mas pregando golpe de Estado e ajudando, sim, a insuflar aqueles delinquentes, aqueles terroristas do 8 de janeiro. A Jovem Pan, eu não sei se você assistia, porque imagino que já devia ser suficiente você trabalhar lá, mas às vezes eu assisti, e era uma coisa impressionante. É um mundo paralelo, bolsonarista, e eles falando que a reação da população diante dos descalabros é legítima, de uma eleição que foi roubada, não sei o quê. Quer dizer, deu no que deu. É preciso que haja essa discussão, né? Porque, Leonardo, não dá para a gente... E acho que nisso o Ministério Público Federal foi feliz, a gente dissociar o que aconteceu ali do que houve de propaganda também para isso, né? É preciso lembrar, olha, a Jovem Pan é uma coisa, mas o que a TV Record fez também, né? E a gente que, como você falou, apostou em mais 4 anos de Bolsonaro, ganhou muito dinheiro e aí perdeu, né? Agora está obrigado a ficar refém desse grupo que, no final das contas, paga ali, né? Isso. E banca a operação hoje, ou uma parte dela. Agora, você falou muito bem, não é possível que, dentro de uma concessão pública, que é, né, a maneira desses grupos operarem, a gente admita que tenha gente lá pregando um golpe de Estado. Você acabou de ver aí um comentarista da Jovem Pan defendendo que o Exército elimine fisicamente, mate os membros do MST, mate, sei lá o quê, o Fórum de São Paulo. É isso que o cara estava falando no ar. E aí eu te pergunto de novo, você que passou por ali, não tem editor, não tem uma chefia, não tem ninguém responsável para chegar e falar, opa, não pode, daqui a gente não passa, não pode chegar e falar, um comentarista, vamos acionar o Exército para matar o Stedley. Não tem ninguém. Você sabe que tinha essa orientação, quer dizer, nunca teve, assim, nunca teve, até porque estavam nadando no dinheiro, estavam ganhando uma grana, construíram um público imenso, né? São milhões de bolsonaristas, então é um público que tem demanda, que tem gente que só consome a Jovem Pan, né? Porque acha que as outras emissoras estão num conluio comunista e tal. Então, quer dizer, eles fidelizaram um público aí de dezenas de milhões de pessoas, eu diria, que tem esse viés mais conservador, e estavam vendendo opiniões, vendendo produtos, eles estavam vagando e andando, assim, uma expressão bem popular, estavam nem aí, né? Então, enquanto estava tudo bem, eles podiam deixar esses comentaristas que são as celebridades desse público falarem o que bem entendem para atrair e reter esses públicos. Agora, quando
no ano passado, isso começou. Quando a Justiça começou a dar uma resposta a isso, quando o ministro Alexandre de Moraes determinou que ele falou numa entrevista, o ministro Alexandre de Moraes, ele disse que a Jovem Pan estava servindo como um braço de um partido político, né? Logo em seguida, o YouTube desmonetizou os canais da Jovem Pan, que representa 20% da receita da emissora. Então, quer dizer, 1/5 da emissora é dinheiro só oriundo de YouTube, né? É muita então, grana. E aí tem que lembrar, desculpa te interromper, o quanto que o YouTube ganha com isso. Por isso que para o YouTube não é jogo tirar a Jovem Pan do ar. Diga, não, desculpa. 100%, que inclusive está um pouco também nesse embate aí do PL 2630, né? Tem muitas plataformas que lucram em cima disso, o próprio Google lucra em cima disso, colegas, inclusive, progressistas que são contra por conta disso, mas não vou entrar no mérito. Então, quer dizer, é muito dinheiro que está envolvido. E aí o YouTube desmonetizou, parece que depois retomou a monetização e tal. Mas, enfim. Então, quando a Justiça começou a dar uma resposta a isso, aí eles começaram a se preocupar, porque aí estava mexendo no bolso. Então, o problema sempre foi dinheiro, não é ética, não é moral, não é se vai acabar com a saúde pública, não é saber se vai acabar com a cabeça de milhões de pessoas, com o psicológico de milhões de pessoas, humilde, simples. Não, a questão é justamente o dinheiro. Então, quando começou a doer no bolso, aí ele, de fato, houve uma orientação por parte da chefia da direção de afastar o Constantino, foi demitido, o Figueiredo foi demitido, a cubana Zoe Martins foi demitida, né? Afastou certos outros, depois retomou. Mas se não houver essa pressão, de fato, eles ficam lá falando o que bem entendem. Então, eu acho sim importante que haja uma mobilização por parte do... Quando o Sleep Giants também, lá aquela agência, né, começou a campanha lá do Desmonetiza Já. Então, eu acho importante que haja essa cobrança. E aí é muito interessante, até para finalizar minha fala, que ontem eu me posicionei, né? Eu falei que eu lamentava os empregos que estão funcionando, né, numa empresa brasileira, mas que eu alertei. O César também postou isso, que alertou a respeito disso. E aí não sei se já viram, aquela Renata Barreto, eu acho, que debateu com o Elias Jabbour uma vez, levou uma surra do Elias. Ela postou falando mal de mim no store, falando que eu era o ingrato que cuspi no prato em que eu comi, que se não fosse... Quem é essa? É uma reacionária economista que foi colunista da Infomoney e foi detonada pelo Elias Jabbour. Nossa, ela ficou conhecida por essa lapada que o Elias Jabbour deu nela no podcast lá do Vilela. E aí ela postou, ela tem mais de 1 milhão de seguidores, assim, é uma bolsonarista, uma influência bolsonarista. E aí ela postou, metendo cacete em mim, dizendo que eu cuspi no prato em que eu comi, que se não fosse a Jovem Pan, ninguém saberia quem eu sou, que eu devo tudo à Jovem Pan e tal. Falei, olha, essa é a mesma lógica daqueles que falam que o empregado tem que dever tudo à emissora, tem que ser eternamente grato à empresa e não o patrão aos seus empregados. Primeiro, eu não devo... eu não devo absolutamente nada. Aliás, eles devem, mas não vou entrar nesse mérito de questões trabalhistas e afins. Quer dizer, eu não devo absolutamente nada. Eu não preciso ficar puxando o saco de uma emissora que eu trabalhei. É lógico, eu vou ser justo, eu vou falar aquilo que é verdade. Também não vou mentir para prejudicar ninguém, mas vou falar o que aconteceu, vou falar a verdade, né? E não devo nada. Agora, essa ladainha de que não, porque eu tenho que ser eternamente grato. Não, quem cometeu crime tem que responder por isso. Quem não cometeu crime, que não responda por isso. É muito simples.